professor doutor Vitor Hugo Marques, coordenador do curso de Filosofia da UCDB, e, em sua pessoa, as demais autoridades aqui presentes. O nosso evento contará com 2 palestras seguidas de uma conclusão. Após a conclusão, será aberto um momento para perguntas e respostas. Para tal, durante as explanações, as eventuais dúvidas que forem surgir, peço para que anotem no papel e me entregue para que, ao final, os palestrantes possam sanar nossos questionamentos. Na nossa primeira palestra do dia, o professor Dr. Marcos Luiz Costa, graduado em Filosofia na FUPMAT, hoje no CDB, mestre e doutor em Filosofia pela Universidade Nacional Autônoma do México, atua como professor de Ética e Ontologia na graduação em Filosofia da UCDB e integra o MBE. Coordena o grupo de pesquisa APEC, Laboratório de Ética e Cuidado nas Políticas Sociais. Desenvolve pesquisas e orienta em ética aplicada ao cuidado nas políticas sociais do PPG-MC, Programa de Pós-Graduação em Psicologia da UCDB. Colabora como professor de Psicologia no doutorado em Educação na UCDB. Coordena o programa de mestrado e doutorado em Psicologia da UCDB. Integra o GT Webinars da UNPOF, Associação Nacional de Pós-Graduação em Filosofia, e o CEBEL, Centro Brasileiro de Estudos Legnasianos. Coordenou o programa de mestrado e doutorado em Psicologia da UCDB. Integrou e presidiu o CEP, Comitê de Ética e Pesquisa da UCDB. Hoje nos falará sobre a questão do amor para a perspectiva clássica grega. Com a palavra, o professor Dr. Márcio Luiz Costa. Muito boa noite, pessoas. Uma saudação especial ao Padre Juan e ao professor Vitor Hugo, nosso coordenador. Bom, primeiramente, felicitar ao idealizador desse evento, não? Por colocar-nos aqui para discutir questões que são, por um lado, tão antigas, mas, por outro lado, também tão novas, tão nossas, né? Que é essa questão que envolve essa palavra amor. Uma palavra que, pelo seu léxico, uma palavra que, pelo patrimônio semiológico, é uma palavra que está atravessada por muitos significados. Tá? Então, quando nós dizemos a palavra amor hoje, necessariamente temos que perguntar o que se compreende por amor. O que você entende por amor quando você disse amor? Então, essa é a dificuldade fundamental com signos que são polissêmicos, tá? Que trazem uma carga histórica de significados muito grande. Tá? Então, não é um tema fácil de abordar, justamente por essa dificuldade. Não sabemos bem o que essa palavra designa, porque ela designa tantas coisas e algumas delas guardam uma certa contradição ou talvez uma certa ambiguidade em relação a outras. Significados contraditórios podemos encontrar. Tá? Se parece a palavra logos. Tá? É muito mais fácil dizer o que não é o amor do que o que é o amor. Assim como é muito mais fácil no dicionário de filosofia dizer o que não é logos do que dizer o que é logos. Tá? Bom, nessa perspectiva, eu me vi obrigado, pelos 20 minutos que me deram, a fazer um recorte. Não existe como falar de amor sem fazer um recorte. E eu fiz o recorte entre os clássicos, e depois que eu fiz o recorte entre os clássicos, me vi na situação de ter que recortar ainda mais. Aí eu fiz um recorte em Platão e Aristóteles,
e aí eu vi que não era possível pegar tudo de Aristóteles e nem tudo de Platão, então eu tive que fazer um recorte dentro de Platão e outro recorte dentro de Aristóteles, porque senão a gente não sairia daqui esse semestre. Tá? Dentro da discussão do amor em grego, porque não necessariamente isso acontece só na Grécia, isso vai acontecer também em uma extensão do mundo greco-latino, tá? Posterior ao período clássico da nossa história. Então, em grego, se usam 3 palavrinhas mágicas para falar de amor. Tá? A primeira delas é eros, que seria a mais controversa. A segunda delas é filia, que nos é mais próxima em termos teóricos. E a última delas é ágape, que nos é ainda mais próximo, porque como cristãos, a maioria de nós tem essa palavra como modus vivendi, como modus de vida, tá? Como regra e vida, por exemplo, em palavras de São Francisco de Assis. Bom, comecemos com Eros. O que se pode dizer sobre Eros? Bom, Eros aparece em pelo menos 3 obras de Platão. E aí eu escolhi uma das obras. E escolhi a obra que a mim me parece a mais exemplar, que seria o Banquete. Tá? O que é o banquete? Pois é um banquete. Tá? Nada mais que isso. Pessoas que se reúnem ao redor de uma mesa, boas pessoas, boa companhia, boa música, boa conversa. Tá? E tudo regado a vinho. E vocês sabem que in vino veritas. Tá? Então, é um tipo de discurso onde as línguas não estão trameladas porque todos já beberam bastante vinho. Tá? Então, a gente pode esperar de quase tudo e mais um pouco, que é o que justamente a gente encontra no Banquete de Platão. Quase tudo e mais um pouco sobre a questão de Eros. E em Platão, nós encontramos Eros sendo compreendido como uma divindade. Então, Eros é um deus, certo? E segundo, encontramos algo assim, ao qual nós não estamos acostumados. Eros, como Deus, tem papai e mamãe. Ele tem uma origem, ele tem um pai e tem uma mãe. Tá? O fato de que Eros seja miticamente reconhecido como divindade olímpica, isso não é de pouca relevância, porque o Olimpo era habitado por deuses que personificavam forças energeias em grego, que operavam na vida humana. Do amanhecer ao entardecer da nossa humanidade, do mais cotidiano às mais nobres potencialidades e desconcertantes limitações, bem como as forças capazes de lidar com essas potências e esses limites. Tá? Os gregos tinham essa tendência de transformar algo poderoso em uma divindade. Poderoso de alguma forma. Como divindade olímpica, Eros era uma força, portanto uma energeia, que, como todas as forças divinizadas, atravessa e sacode a humanidade, pelo menos em 2 modos. No modo da virtude, tá? No modo do vício. Areté e kakios. Força estirada por forças. Eros oscila e cambaleia. Chama a atenção na narrativa mítica a indicação de que Eros é uma deidade concebida, gerada e nascida de um pai, Poros, e de uma mãe, Pênia. Se foi gerado, é um ente, uma entidade, cujo nome é Eros. Se vem de outro, como seus princípios, ex essere, verdade? Meus alunos de antologia, existe como uma deidade contingente, a modo de uma humanidade miticamente exaltada. Chama a atenção a forma como são descritas
as características materno-paterna dos genitores de Eros. Algo aconteceu no aniversário de Afrodite, outro banquete, tá? Conhecida por nós como a deusa do amor, solenemente comemorado nos jardins de Zeus. Por ali andava como convidado Poros, o pai, filho de Metis, a deusa da astúcia. E também por ali se esgueirava Pênia, personificação da pobreza, da indigência, da falta, da escassez, que é a mãe. Terminado o banquete regado a néctar embebedante, que naquele tempo ainda não tinha vinho, Poros, o beberrão, caiu no sono nos braços de Orfeu. E Pênia, serpenteando entre suas maquinações, se aproximou, abusou de Poros e concebeu Eros no jardim de Zeus, na festa de aniversário de Afrodite. Que tamanha bagunça! Né? Eros se torna escudeiro de Afrodite e ela se torna sua deusa. Não sabemos se Afrodite é a deusa grega do amor, mas com certeza é a deusa grega de Eros, porque é a deusa de Eros, porque Eros foi concebido no seu aniversário. Pelos seus antecedentes, Eros é sempre pobre, duro, seco, grotesco, feito a facão, sem casa, dorme no solo debaixo das intempéries, nas beiradas dos caminhos. É indigente como a mãe, a pobreza. Por outro lado, é valente, audacioso, ativo, hábil caçador daquilo que é belo, sempre tramando, ávido de sabedoria, mago, feiticeiro, sofista, amante do conhecimento. É rico como o pai. Por força dessas características, Eros morre na escassez e renasce na abundância. Interessante, não? Fidelidade na pobreza e na riqueza. Olha só até onde Eros chegou. Tá? O que consegue sempre lhe escapa rapidamente para de novo voltar à caça para compensar o que perdeu. Oscila entre a pobreza e a riqueza, e entre a ignorância e a sabedoria, sempre estirado, sempre balançando, sempre oscilando. Tá? Nos diálogos do filósofo Platão, Eros é retratado como um potente impulso para a criação, desperto pelo que é mais belo e aspira ao divino, onde reside a maior beleza. Eros também foi descrito como um desejo de gerar beleza, tanto literalmente através da procriação, quanto metaforicamente através da busca pela verdade e pela sabedoria. Eros é uma divindade, logo é uma força poderosa. Por ter sua origem em outros, é uma divindade, é uma força contingente. Está dividido e estirado entre dois polos opostos, abundância e indigência. Aspira o belo em suas duas principais acepções, corpos belos e almas belas. Eros é ambíguo de muitos modos, e é próprio do humano se agitar nessa ambiguidade, enfrentá-la e resolver-se frente a ela. A compreensão de Sócrates, aprendida com Diotima, é que Eros é um espírito que media entre os deuses e os humanos, instigando um amor pela sabedoria e pela beleza, uma paixão que nos move em direção ao conhecimento divino. Portanto, Eros, no banquete de Platão, é visto como algo muito mais complexo, abrangente e profundo do que apenas desejo romântico sexual. Não há uma predominância da erotização na compreensão de Eros. O Eros platônico não é erotizado, como o faz a psicanálise. E mesmo desde o ponto de vista da religião,
Pode ser que Eros não seja só pecado, ou, se há pecado, estaria muito mais referido à forma como cada um resolve o seu próprio caso ao enfrentar a ambiguidade de Eros do que ao próprio Eros como tal. Ninguém decide o que sente na ordem das pulsões, das emoções, dos afetos e dos desafetos. No entanto, é possível decidir o que fazer com o que se sente. Se Eros também é desejo, é necessário lembrar de um desejo muito especial, aquele desejo do infinito, do transcendente, tal como aparece descrito nos relatos das experiências místicas, em textos que chegam a ser desconcertantes pelos estirões dados na nossa própria linguagem. Outra questão que me parece relevante é levantar a pergunta que interroga pela possibilidade de uma diferença entre sensibilidade e eroticidade, como os dois são da ordem da proximidade e se dá pelo toque, pelo afago, pela carícia, pelo olhar, pelo cuidado. E mesmo sabendo que todo erotismo é sensível, é necessário perguntar se toda sensibilidade é necessariamente erótica. Talvez fosse interessante pensar em uma deserotização de Eros, uma deserotização da sensibilidade, sempre marcada por múltiplas e ambíguas possibilidades. Possibilidade de um desejo pelos prazeres, mas também possibilidade de um desejo pelo bem próprio, também possibilidade de um desejo pelo bem do outro, também possibilidade de um desejo pelo bem comum, Santo Tomás, chegando à máxima perfeição de um desejo por um infinito que transcende e desborda a capacidade mesma de desejar. É o desejo que mobiliza e cria a sinergia, sinergeia, a conjunção de um feixe de forças das quais se despreendem o esforço que move e sustenta a ação. A ação significa movimento orientado por um fim, mas a força motriz não vem do simples assinalamento do fim pela razão. É necessário desejar esse fim para colocar-se em marcha para realizá-lo. Isso é de São Boaventura. E aqui eu passo a segunda palavrinha, sobre a qual eu vou falar mesmo. Filia. Bom, filia aparece na Ética a Nicômaco e também aparece na Ética a Eudemo. São dois textos produzidos por Aristóteles. Filia é entendido como amor mútuo e conhecido. Os que se amam se desejam o bem, se respeitam e se unem por aquilo que amam. Tá? E há uma condição para que filia se realize, é que as partes devem permanecer iguais a si mesmas. O que significa isso de ser igual a si mesmo? O que significa isso de ser idêntico a si mesmo? Kant, mais tarde, vai chamar isso de identidade. Identidade é a igualdade consigo mesmo. Se eu não consigo uma igualdade comigo mesmo, eu não serei capaz de amar com o amor da filia. Porque igualdade comigo mesmo é ser eu mesmo. Ser eu mesmo é autenticidade. Portanto, filia é o amor entre autênticos. Filia é aquele vínculo afetivo entre pessoas autênticas, marcado pela autenticidade e sinergizado pela ideia de bem. A amizade perfeita se dá entre pessoas afins, que são boas e que estão comprometidas com o bem, vai dizer Aristóteles. Tá? Então, filia tem essas três condições. Pessoas afins, pessoas que são boas e pessoas que estão
comprometidas com o bem. E é esse tipo de amor que gera a famosa amizade em Aristóteles, que Aristóteles vai chamar de eudaimonia. Tá? Eudaimonia, ou felicidade. Tá? Eudaimonia, ou felicidade. Então, o que é ser feliz nesse sentido? Feliz são aqueles que autênticos, junto com outros autênticos, no bem e pelo bem, buscam o bem. Tá? Isso seria felicidade em sentido estritamente eudaimônica e aristotélica. Ágape. Bom, a palavra ágape, ela é uma palavra que está comprometida com a tradição cristã. Tá? Ela é uma palavra que está comprometida com a tradição cristã e com as tradições ancestrais ao cristianismo. As tradições ancestrais ao cristianismo são as tradições dos povos semitas do deserto. Não são povos urbanos como nós, são povos do deserto. Então, nós temos aí, de trás de ágape, a cultura do deserto. Tá? A cultura do deserto. E um dos primeiros textos que nos vai falar desse tipo de amor, ainda sem dar nome a ele, é um texto que se datado de 5.000 antes de Cristo, que é o livro dos mortos dos egípcios, aonde você vai ler: eu fiz o que agrada aos deuses, aquele que teve fome eu dei de comer, aquele que teve sede eu dei de beber, aquele que peregrinava pelo deserto eu dei a hospitalidade, aquele que estava doente. Tá? E como estavam no Nilo e no deserto, na água, ao náufrago eu dei uma barca. Tem alguém se afogando, então vem alguém com uma barquinha, encosta e a pessoa não se afoga. Tá? Esse é o ágape do deserto. Tá? O ágape do deserto. Esse é o mesmo texto que aparece em Isaías. O que eu quero são coração penitentes. Tá? Vocês não acham que já encheram meu nariz com demasiada fumaça dos cedros dos Líbanos e dos touros de não sei de onde? Não? Chega de gordura. Eu quero um coração penitente. E um coração penitente dá pão a quem tem fome, etc, e etc. Esse é o ágape em Isaías. Tá? E estive fazendo uma revisão rápida hoje, não pude encontrar os textos, mas encontrei referências a ele. Existem referências idênticas a essa no Alcorão. Portanto, essa é uma tradição que é compartilhada pelas tradições monoteístas. Tá? No Novo Testamento, hoje nós temos o Evangelho que repete o texto de Mateus. É outro ágape. E depois nós temos expressamente cantos à caridade. Nós temos cartas e outros textos que nos permite vislumbrar, né, esse amor chamado ágape. E eu diria que um dos mais interessantes deles é o texto de Atos, quando diz que tinham tudo em comum. O que significa ter em comum? Tá? O que significa ter em comum? Só baixo a condição de ágape é possível ter em comum, que é a mesma condição da hospitalidade do deserto. Se você chega numa tenda de um beduíno do deserto hoje no Marrocos e pede hospitalidade, ele vai te dar, por mais que ele queira te matar. Ele pode até te dar hospitalidade primeiro e te matar depois, mas que ele vai te dar hospitalidade, vai, porque não pode não dar hospitalidade, porque esse é o ágape. Isso é regra santa do deserto. Tá? E essa seria a mística do ágape das primeiras comunidades. Você viver tendo tudo em comum.
Depois nós temos algo muito interessante na mística judaica do século XI, na Espanha. Isaac Luria escreve um livro chamado Euzoar, que é o primeiro tomo de uma coleção chamada A Cabala Judaica, que é um texto teosófico, mas que, visto desde a filosofia contemporânea, se parece mais a um grande tratado de filologia e um grande tratado de semiologia da língua hebraica do que propriamente um livro de teosofia. Mas lá nesse texto, Isaac Luria vai apresentar uma situação aporética. Se Deus é infinito, como diz a revelação, e se Deus criou o mundo, como diz a revelação, então aí nós temos um problema. Porque o infinito ocupa todo o espaço e todo o tempo. Então não tem tempo nem espaço desocupado para criar o mundo. Tá? Então Isaac Luria propõe a ambiguidade. Ou Deus criou o mundo e não é infinito, ou ele é infinito e criou o mundo. Aí ele em seguida diz, essa ambiguidade é falsa. É uma ambiguidade que se apresenta, mas ela é falsa. Tá? Ela é sofística. Por quê? Porque, sim, no princípio, antes mesmo de ser criador, Elohim, Deus era em só, o infinito. Tá? E o infinito, porque podia e porque quis, se contraiu e abriu um espaço para criar o mundo e para criar todos os seres viventes. Desse ato, chamado Contractio Dei, em latim, que também aparece na Cábala cristã da Idade Média, Tzimtzum em hebraico, esse ato mostra o primeiro ágape. O primeiro ato de Deus, segundo esse texto, não foi... O primeiro amor de Deus, segundo esse texto, não foi o de criar o mundo, mas foi de criar as condições para a criação. E a criação da condição para a criação foi o infinito se recuar sobre si mesmo para abrir espaço para que outros possam ser. Tá? Aí quando perguntarem para você qual é a imagem de Deus em relação a qual nós fomos criados, a sua imagem e semelhança. A imagem é essa. Um Deus que, sendo infinito e não tendo nenhuma necessidade de fazer isto, quis, por puro ágape, se contrair e abrir espaço para que outros pudessem ser. E essa Contractio Dei, ou essa Tzimtzum, ela se repete ao longo de toda a história da salvação. Ela se repete quando Deus se contrai para caber na arca. Quando Deus se contrai para caber nas palavras. Quando Deus se contrai para caber em uma profecia. E por último, na plenitude dos tempos, quando Deus se contrai para caber no óvulo de uma mulher. A encarnação. E não muito depois, ele se contrai para caber em pão e vinho. E logo em seguida, ele se contrai para caber em uma cruz que foi feita para crucificar homens e não Deus. Não? Então, essa é a grande lição do ágape da antiga religião judaica e da nova religião cristã. Ágape é isso. É isso. Você se retirar para deixar outros ser. Tá? São Paulo traduz isso muito bem. A caridade é paciente. Tá? O outro está aí, tá na tua orelha, e você, em vez de dar na orelha dele, o que você faz? Você se retira a sua paciência. Tá? A caridade tudo aguenta. Está aí perseguição, isso e mais aquilo, e você o que faz? Em vez de desistir ou ir embora, você se contrai e continua. Tá? Então, essa ideia da Contractio Dei, ela é muito importante dentro dessa grande tradição e pouco explorada quando a gente conversa isso em termos de teologia, mas explorado quando se conversa isso em termos de espiritualidade. Por exemplo, dando o exemplo da espiritualidade franciscana, o conceito de minoridade em São Francisco.
O que significa isso? É a condição para viver em fraternidade. Aquele que não é capaz de ser menor, ou seja, se contrair sobre si mesmo, não é capaz de viver uma vida onde o que se tem em comum é a própria vida, e não só as coisas. Tá? E aqui eu terminaria, porque eu acho que meu tempo já acabou também, não é verdade? Ou não? Hein? Se não quiser encerrar. Não, eu já. Mas o tempo já acabou? Estamos no limite. No limite. Então já estamos no limite do tempo, a gente tem que ser bem educado, não? Então, para concluir, então, eu gostaria de chamar a atenção para três coisas. Primeiro, tomemos muito cuidado, porque nós, quando lemos o Banquete de Platão, nós lemos com a mentalidade psicanalítica da erotização, onde Eros é sexualização de todo e qualquer tipo de possibilidade de relação humana. Eros é libido. Não, e não há nada disso em Platão. Absolutamente nada disso em Platão. Então, a gente tem que tomar cuidado com o que leva lá para trás quando vai ler os clássicos. Certo? Segundo, filia é um tipo de amor ou de relação intersubjetiva que está inevitavelmente atravessada por um tipo de ética construída a partir das chamadas virtudes. E de um compromisso com uma ideia de bem. Não? Então, também não é qualquer coisa. Não? Também não é qualquer coisa. Sem essa condição ética, não é filia. Certo? E ágape, sim, esse ágape, eu acho que ele é a construção mais extraordinária que a humanidade conseguiu produzir até hoje. Tá? Por quê? Porque ele está arraigado em raízes muito mais profundas, tanto na transcendência anterior como na transcendência posterior, algo que é muito mais do que um princípio racional ético, tá? E algo que é muito mais do que um simples desejo pelo bem. Muito obrigado. Nossa segunda palestra da noite, convidamos o padre Juan Diego Rinaldo Aristizábal, ordenado há 22 anos, incardinado à Arquidiocese de Medellín, Colômbia, formador por 14 anos em seminários da Colômbia e do Brasil, bacharel em filosofia e teólogo pela Universidade Pontifícia Bolivariana em Medellín, mestrado em teologia dogmática com o tema o pecado como desumanização e qualificação doutoral com o tema a relação logos-ágape como chave de interpretação do homem em outras faces, pela Universidade Pontifícia Gregoriana de Roma. Pertence à Companhia dos Padres de São Sulpício e hoje é reitor do Seminário Maior Regional Maria Mãe da Igreja em Campo Grande. Nos ajudará a responder à questão: pode Deus nos amar? Com a palavra, Padre Juan. Boa noite. Essa pergunta ela podem fazer a Deus, né? Se Ele pode nos amar ou não. Eu gostaria, antes de dizer alguma coisa, partir um pouco da experiência, né? Agradeço ao professor Márcio, que já nos introduz neste tipo de amor, que é o amor de Deus, que é justamente o amor ágape, né? Quando eu estava no Canadá, fazia um curso lá, eu tinha um colega alemão, um rapaz de uns 19 anos, e uma vez ele me perguntou: bom dia, como está? Eu disse: bem, eu estou muito bem. Você está bem? Que a gente jamais está muito bem. E você, porque está muito bem? Aí eu disse: porque o amor me ama. Eu sempre digo que é minha grande convicção: o amor me ama.
E justamente é disso que eu quero falar hoje, né? De uma convicção que eu tenho. Mas eu tenho aprendido este amor, não só na teologia ou no seminário, mas sobretudo na minha casa. Eu sempre digo que a minha grande teóloga tem sido minha mãe. Tem 2 episódios com ela que eu vou partilhar. Isso me tem ajudado a entender o que é o amor ágape. Primeiro, alguma vez tivemos uma viagem no estrangeiro. Aí no final da viagem, a gente queria comprar presentes, né? Aí eu comprava presentes para meus sobrinhos. E minha mãe comprava presentes para uma bisneta, né? A senhora não tem netos? Tem essa menina? Ela olhou para mim, além de me dizer, eu faço o que quiser com meu dinheiro, me disse, olha, os seus sobrinhos têm famílias bem constituídas. Eles são amados por muitas pessoas. A minha bisneta, filha de pais jovens, etc., quase ninguém ama ela. Eu quero amar ela porque ela precisa ser mais amada. Aí eu entendi que o amor ágape é isso, né? O amor ágape, ou melhor, o ágape é amar aos que não merecem ser amados. Né? Quando você entra nessa dimensão de amar os que não merecem ser amados, você entendeu o que é o ágape. E entende quem é Deus. Né? E entende a gratuidade de Deus. Deus não nos ama porque mereçamos. Ele simplesmente nos ama. Né? E aí temos que corrigir uma ideia que temos, né? Você tem que fazer tudo isso para ser amado por Deus. Então, o amor a Deus, o amor de Deus parece uma conquista e não um dom. É tudo o contrário. Mesmo que você não faça nada, você ama. Outra coisa é que você compreenda essa realidade da sua vida. Outra experiência também com minha mãe, ela tem um tataraneto, não sei como se diz, quinta geração. Quando esse menino nasceu, chamado Miguel Ángel em espanhol, ela disse, Juan Diego, é interessante, eu amo tanto esse menino, e parece que entre a gente mais ama, o amor não se esgota, mas se vai expandindo. Se vai expandindo. Esta teóloga não estudou na Gregoriana. O ágape é isso. É o amor que se expande. É o amor que não se reduz. É o amor que você não pode colocar numa caixa. Parece que entre mais se ama, mais cresce a capacidade de amar. Finalmente, outra experiência de ágape. Este fim de semana, conheci uma senhora que é da Caritas. Ela cuidou de uma menina, o padre pediu para ela cuidar de uma menina que estava doente, uma menina com problemas, digamos, de motricidade, etc. Quando ela tinha que entregar para a família dela, não? E a senhora aceitou acolher esta menina e hoje acho que está com ela por mais de 23 anos. Eu olhava para essa mulher depois, eu via como ela cuidava amorosamente dessa menina e eu disse para alguém, olha, o amor é de Deus. Isso é amor concreto. E se você pergunta para essa mulher, por que ela faz isso? Porque ela foi amada por alguém. Ela foi amada pelo ágape. Que faz com que ela fosse amada? Alguém que, entre aspas, seria um problema para a sua vida. Né? Era um problema, porque tirou tempo, preocupação, dedicação. Mas mesmo assim, ela está aí, amando. Amando. Eu disse, o amor existe. Esta mulher ama dessa maneira, ela foi amada. Pois bem, Deus
pode nos amar? De entrada eu digo sim. Porque tem pessoas que amam de tal modo porque têm sido amadas por ele. Rapidamente, né? Eu vou correr um pouco. Já o professor falou da Gênesis, né? Quando o texto bíblico diz, e disse Deus, aí podemos pensar que Deus cria por amor, né? Deus, ágape, se comunica. Né? Nada obriga a Deus a criar. O mundo existe e as coisas. Esta criação que chama a teologia pela palavra, expressão da liberalidade de Deus quando cria. Ou seja, expressão do ágape que cria, ou expressão do amor de Deus que cria. O mundo existe pela palavra, porque o mundo é amado, a realidade é amada. Tem um autor espanhol chamado Ruiz de la Peña, ele diz o seguinte: só de um Deus, cujo ser é o amor, pode-se predicar a criação. Não emanação, não produção forçosa. O surgimento do distinto de si como algo livremente querido e, portanto, digno do seu amor, entanto, que distinto. Só de um Deus que é amor, que é ágape, se pode predicar a criação. Vou pular aqui. Tem outro texto muito interessante, que é de Jeremias 31:3, que diz: eu te amei com amor eterno. E por que acho interessante? Pergunta daquilo que queremos responder hoje. Eu está falando de alguém, sim, estabelece uma relação. Amei com amor eterno. Só Deus ter relação pode reconhecer algo que é totalmente distinto dele, e amar a criatura. A gente poderia dizer, mas Deus precisa amar a criatura. O ágape ama, simplesmente ama. Deus ama. Eu te amei com amor eterno. E depois, logicamente, nos fala desta eternidade do amor de Deus. Depois, aquilo que diz São Paulo, Romanos 2:20, falando de Jesus, diz: Jesus que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Mas uma vez esta relação, Deus me amou, criatura, e se entregou a si mesmo. Porque o ágape está caracterizado por isso, porque o ágape se doa, se doa, se doa. Me amou e se entregou a si mesmo por mim. E depois, João, no capítulo 14, quem tem meus mandamentos, observa, é que me ama. E quem me ama, olha, será amado por meu Pai. Eu amarei e me manifestarei a ele. Se alguém me ama, guardará minha palavra e meu Pai o amará. Deus amando a criatura. Que pode oferecer a criatura dele. Mas Deus, vamos dizer assim, o transcendente, amando a criatura. Esse é o amor ágape. Então, para dizer, a mesma palavra nos revela
que Deus pode amar. Tem então uma novidade, né? Tem um livro de Joseph Ratzinger, se chama O Deus da Fé e o Deus dos Filósofos. E tem um elemento importante quando ele diz: o Deus bíblico tem nome. O Deus bíblico tem nome. O Deus bíblico não é, pensando na filosofia, o absoluto. Me perdoem, não é o motor imóvel de Aristóteles. Claro que vai ser revalorizado por Santo Tomás. Mas o Deus bíblico tem nome. É um particular, um determinado. E por que tem nome? Qual é a consequência que Deus tenha nome? Le faz um ser apelável, que pode criar uma relação com aquele que o nomeia. Mas este Deus é apelável porque se deixa a iniciativa dele. Vejam que bonito. Deus, o Deus bíblico, o Deus ágape, é apelável, cria a relação, porque ele quis. Né? E é muito bonito, falando em tudo isto da filosofia, vai dizer, de pensar nele, a rezar para ele. Vamos dizer, de simplesmente pensar Deus, a estabelecer uma comunhão com ele. Uma relação, através, concretamente, da oração. E vai dizer, o Deus mudo, inapelável dos filósofos, se tem feito em Jesus Cristo, Deus que fala e que escuta. E, simplesmente para, talvez, convidar a leitura, ele vai colocar como duas realidades esse Deus, que ele vai falar do mito, da religião, do Deus dos filósofos, até chegar ao Deus cristão. O Deus filosófico é um Deus relacionado consigo próprio, consigo mesmo. O Deus da fé é um Deus de relação. Eu cria relação. E nesta relação gera vida. Ele é o poder que cria e que ama todas as coisas. E Deus, diz ele, Deus filosófico é puro pensar. O Deus da fé é amor. Claro, ele depois vai fazer toda essa relação entre logos e agape. Mas vejam que bonito, não é só Deus que se pensa e que se contempla a si mesmo, mas é o Deus que cria relação e que ama. E que ama. Pulando aqui bastante. Quero citar o então Papa Ratzinger, Bento XVI, na Deus Caritas Est, numeral 5. Porque justamente ele vai falar dessa relação entre Deus e ágape. Para sintetizar, eu vou ler. Em todo ato humano de amar, existe no coração do homem um anseio de eternidade. Quase para dizer, naquilo que nós chamamos normalmente amor, estamos nessa búsqueda profunda de sermos eternamente amados, porque o amor pede eternidade. Isso nos ajuda a entender Santo Agostinho, né? Nosso coração está inquieto, se diz, até não repousar em ti. Tem um autor que se chama Andrés Torres Queiruga, tem um livro que se chama Recuperar a Criação, mitologicamente, mas uma expressão que eu achei interessante. Ele diz, para Abelardo, Deus está em Heloísa, e para Heloísa, Deus está em Abelardo.
Quando vocês visitem Paris, vão lá e lá está o túmulo de Abelardo e Heloísa, como um monumento ao amor. Mas é para dizer, no ato humano de amar, você está como que tocando. Esse anseio de eternidade, de ágape, de ser eternamente amado, existe no coração humano. Por isso, o eros não pode ser condenado. Vejam o que diz o Papa Bento XVI, Ratzinger. Aqui está o reflexo do seu pensamento. Diz: o homem torna-se realmente ele mesmo quando o corpo e a alma se encontram em íntima unidade. O desafio do eros pode considerar-se verdadeiramente superado quando se consegue esta unificação. Se o homem aspira a ser somente espírito e quer rejeitar a carne como uma herança apenas animalesca, então o espírito e corpo perdem a sua dignidade. E se ele, por outro lado, renega o espírito e, consequentemente, considera a matéria, o corpo, como realidade exclusiva, perde igualmente a sua grandeza. Só deste modo é que o amor, o eros, pode amadurecer até a sua verdadeira grandeza. Vejam o que está dizendo o Papa Ratzinger. O eros é como uma propedêutica para o ágape. Eu convido para que leiam depois o numeral 6 de Deus Caritas Est, né? Diz, agora o amor torna-se cuidado do outro e pelo outro. Né? Esse passo, não esse esquecimento do eros, mas esse passo do eros ao ágape, onde acontece? O amor torna-se cuidado do e pelo outro. Já não se busca a si próprio. Não busca a imersão no inebriamento da felicidade. Procura o inverso, o bem do amado. Torna-se renúncia. Está disposto ao sacrifício. Faz parte da evolução do amor para níveis mais altos, para suas íntimas purificações, que ele procure agora o caráter definitivo. E isto num duplo sentido. No sentido da exclusividade, apenas esta única pessoa, no sentido de ser para sempre. E numeral 7 da Caritas. Se se quisesse levar ao extremo esta antítese, eros, ágape, corpo e alma, a essência do cristianismo terminaria desarticulada das relações básicas e vitais da existência humana e constituiria um mundo independente, considerado talvez admirável, mas decididamente separado do conjunto da existência humana. Na realidade, eros e ágape, amor ascendente e amor descendente, nunca se deixam separar completamente um do outro. Quanto mais os dois encontrarem a justa unidade, embora em distintas dimensões, na única realidade do mundo, tanto mais se realiza a verdadeira natureza do amor em geral. Finalmente, o nosso Deus, então, é um Deus que ama. Antes de mais nada, existe ou temos a nova imagem de Deus. Existe um único Deus, Criador. Né? A realidade é criada por Ele. Ele mesmo é o autor de toda a realidade. Está potente a dizer da força da sua palavra criadora. Isso significa que esta sua criatura lhe é querida precisamente porque foi desejada por Ele mesmo. Foi feita por Ele. E assim, aparece agora um elemento importante. Este Deus ama o homem. Este Deus ama aquilo que tem criado.
E o amor encarnado, como já mencionou o professor, é justamente Jesus Cristo. Com Ratzinger, nós poderíamos dizer a síntese do amor ágape, que é o concreto do amor ágape, é Jesus Cristo crucificado. Porque ali, o mesmo Deus, superando até a apatia grega, um Deus que não pode padecer, um Deus que não sente, se mostra como Deus, totalmente fragilizado. Nós poderíamos dizer, na fragilidade da cruz, se está manifestando o maior amor, o ágape, que se entrega de forma incondicional. Por isso, quando, em termos cristãos, nós amamos, é porque temos conhecido o amor. Ninguém ama se não tem conhecido a superabundância do ágape. Porque o ágape, como disse no início, é superabundante. A gente não ama porque seja uma exigência moral. A gente ama porque tem conhecido a superabundância do amor. E essa superabundância, repito, é Cristo crucificado. Finalmente, menciono duas consequências deste ágape. Porque acreditamos na ressurreição. Porque o amor é eterno. Porque amor, dizemos, tem caráter de eternidade. Porque a ressurreição, em termos de ágape, é a existência humana plenamente realizada no amor. De fato, o inferno é a absoluta solidão na total ausência do amor. Imagina um sobrinho absoluto de ser amado. Pronto, acabou. E assim entender Ratzinger, o inferno, em termos de arte, é a absoluta solidão na total ausência do amor. Isso é o inferno. Por isso dizemos na nossa fé que o amor é maior do que a morte. Você se lembra daquela expressão de Gabriel Marcel? Amar quer dizer, tu não morrerás. Isso que tem dito Deus, em vez de tu não morrerás. O amor, de Ratzinger, postula a perpetuidade, impossibilidade de destruição. O amor é grito que pede perpetuidade, mas não pode dar. É grito irrealizável. Portanto, exige eternidade. E esse é o ágape. E cito, finalmente, a Julián Marías, diz, o amor humano, origem de uma transformação metafísica do que somos. Mesmo que não entendamos espanhol, vou finalizar com um poema de São João da Cruz. Fiquem curiosos e depois procuram este poema. Aonde te escondiste, amado, y me dejaste con gemido, como el ciervo oíste, habiéndome herido. Salí tras de ti clamando y eras vivo. Pastores, los que fueron allá por las majadas al Lutero, si por ventura viera aquel que yo más quiero, decirle que adolezco, peno y muero. Buscando mis amores, iré por esos montes y riberas, ni cogeré las flores, ni temeré las piedras, y pasaré los fuertes y fronteras. Que traduz? Obrigado.
Agradeço muito ao professor Márcio Costa e ao padre Juan Diego por ter aceitado esse convite, este evento, em que talvez não tenha ficado tão evidente, mas uma das coisas que fica como que nas entrelinhas é de que a fé cristã ela é razoável. Com razoável eu quero dizer o quê? Que ela pode ser captada com a razão. Mas este captar com a razão não quer dizer que a razão a esgote. Para isso é necessário um passo da fé. Mas esse passo da fé não deixa ela num completo escuro da racionalidade. Não é a fé cristã, como sintetiza aquele pensamento que muitos atribuem a Tertuliano, que seria credo quia absurdum, ou seja, creio porque é um absurdo. Não, nós cristãos não agimos assim. Nós não cremos porque é um absurdo. Nós cremos primeiro porque fomos amados, como muito bem ressaltou o padre Juan Diego. E se me permite, padre, trazer uma contribuição de um bispo, Von Tonshin, ao também refletir um pouco sobre amor, ele ressalta um outro aspecto do que o senhor trouxe, de que o ágape é aquele amor que cresce, mas ele também é um amor que não se cansa. Eu convido todos vocês a imaginarem aquela pobre pequena Madre Teresa de Calcutá. Alguém consegue imaginar ela cansada de tanto socorrer aqueles pobres indianos? Eu recordo uma vez de um caso que um bispo foi visitar ela lá na Índia, porque até então ela era uma espécie de fenômeno. João Paulo II tinha visitado ela e tudo mais, então ela virou uma popstar da caridade. E o bispo foi observar ela. E ele observava que ela ia atrás dos pobres, trazia, cuidava. 2, 3 dias depois, morria. E ela dava toda a dignidade que aquela pessoa merecia, seja no tratamento, seja no enterro, mas ela ia atrás de outros pobres, sem o menor sinal de cansaço. E aquele bispo viu aquilo, ele se perguntou: Madre, eu não entendo o seu carisma. Por que a senhora faz o que faz? Ela olhou para ele, com aquele seu 1,50 m, e falou: eu não fui chamada para fazer sucesso, eu fui chamada para ser fiel. Fiel ao quê? Ao ágape, a esse amor desinteressado. Enfim, gostaria de fazer uma provocação aos nossos palestrantes. Será que apenas poderíamos classificar o ágape como o amor de Deus? Ou será que existiriam outras categorias para este amor? Professor? Bom. Bom, digamos que na tradição cristã, o amor referido a Deus tem sido o ágape, né? Agora, aquilo que eu já disse, né? Como reconhecer esses traços do amor de Deus em realidades que não seriam propriamente ágape no sentido deste amor desinteressado, deste amor que ama o outro porque simplesmente é e não porque me oferece alguma outra coisa, né? Então, na identidade cristã, sempre se fala de ágape, né? Mas eu diria e sublinho que a realidade concreta do ágape em termos de cristianismo é Cristo crucificado, né? Cristo crucificado. Sem desconhecer outras realidades que poderiam, como já disse, ser uma propedêutica para compreender o que é verdadeiramente o ágape, né? Que
com esta expressão, logicamente uma expressão grega, que tem todo um substrato também hebraico, etc., da misericórdia, da piedade, né? Por exemplo, quando falamos em misericórdia, esse sentido de por amor onde existe miséria, por o coração onde existe miséria, né? Então, claro, tem algumas expressões que poderiam esclarecer o ágape propriamente falando, né? Mas na tradição cristã, vamos dizer assim, o ágape é o próprio de Deus. Aliás, Deus é amor, né? Deus é ágape, né? Não pode não ser outra coisa, né? Professor? Bom, você fez pergunta de prova, né? Só faltou dizer, olha, tem que escrever, tem que responder em 5 linhas. Bom, eu acho o seguinte, que dentro da nossa tradição cristã, o que teria acontecido se Deus tivesse se apegado à sua condição divina? Vamos começar pelo princípio. Se Deus tivesse se apegado à sua condição divina de infinito, como disse Isaac Luria, ele não teria produzido o Tzimtzum, o A Contractio Dei, para abrir espaço e tempo para criar o universo. Se Deus tivesse se apegado à sua condição divina, de verbo eterno e infinito, não teria se encolhido para caber na revelação que nos foi legada na língua hebraica, nas tábuas que Moisés desceu com elas do monte. Não teria cabido na arca da aliança. Se Deus tivesse se apegado à sua condição divina, ele não teria se encarnado, porque não dá para se encarnar e ao mesmo tempo se apegar à sua condição divina. Se Deus não tivesse, se Deus não tivesse se apegado à sua condição divina, os romanos teriam que construir uma cruz bem maior, porque naquela tá? E a maravilha não, se Deus tivesse decidido a ficar apegado à sua condição divina, pois nós não teríamos, por exemplo, a Eucaristia, o sacramento. Tá? Então, o que eu creio? Que aonde existam pessoas que são capazes de não se apegar à sua condição de professor, na relação com o aluno, condição de pai, na relação com o filho, condição de quem manda, condição de quem é chefe, e etc. E etc. Onde existam pessoas que não são egos que se expandem, onde existem pessoas que não são egos que se inflam e ocupam o lugar de todos e impedem que outros sejam, eu acho que aí tem um pouco de ágape na forma daquilo que a igreja nos ensina como sementes de quê? Sementes do verbo. Tá? Então, muito provavelmente, a gente pode encontrar essas sementes do verbo e um pouco desse amor ágape em muitos lugares. Talvez em um Mahatma Gandhi, talvez, não? Talvez em um Dalai Lama, não? Em muitos lugares. Então, cuidado, porque ágape não é só um nome, não é só uma categoria.
é também uma condição. E a condição fundamental é o seguinte, é não se apegar à sua condição. Tá? Nós temos a mania, nós vamos na Eucaristia, Deus não se apega à sua condição divina, se faz pão e vinho consubstanciado em corpo e sangue, a gente comunga e sai dali com o ego inflado para atropelar outros. Tá? Então, eu acho que esse é o ágape, não? Esse é o ágape. E toda a Eucaristia que a gente participa é sempre um novo chamado. Tá? Ó, eu estou aqui para mostrar para vocês como é que faz. Eu não vou me apegar à minha condição de vida, vou me fazer sacramento, presença verdadeira e real diante de vocês, na forma de pão e vinho consubstanciada em corpo e sangue. Viu? Como é que a gente faz para não se apegar à condição? Eu, como Deus, posso me apegar à condição divina e não preciso dar satisfação para ninguém. Não? Mas a minha decisão amorosa, agapiana, não? A minha decisão agapiana, amorosa, é não me apegar e me fazer mais próximo, me fazer mais presente, me fazer mais conteúdo na vida do outro, me fazer mão que estende e puxa, me fazer voz que chama, que voca. Afinal, vocação aqui é um tema bastante forte, não nessa plateia. A voz que voca é a voz daquele que não se apegou à condição divina. E aí, você vai querer ser igual a ele ou você vai querer ficar por aí zanzando, apegado às tuas condições? E enquanto isso, de tabela, vai atropelando quem vai encontrando pela frente. Não, porque eu, quando me apelo às minhas condições, o que eu faço? Eu tiro a minha carteirinha e mostro, sabe o que você está falando? Já pensou se Deus tirasse a carteirinha dele, esfregasse na nossa cara e perguntasse assim, você sabe com quem que você está falando? Não? Nós estaríamos em maus lençóis. Que bom que Deus não se parece a nós. Porque se parecesse igual os deuses gregos, não? Se o Javé, se o Elohim, se o Ensof, não se parecem a nós, porque nós somos expert em carteiraço. Você sabe com quem que você está falando? Eu aqui sou o professor, eu aqui sou o pai. Enquanto comer do meu arroz, faz o que eu mando. Olha aí, ó. Não? A sala de aula é minha, a disciplina é minha. Você fica quieto ou vai para fora. Olha aí, ó. Imagina Deus se fosse fazer isso conosco. Não? Imagina Deus dando aula de ontologia para vocês lá no segundo semestre. Não? Se ele fosse igual ao professor de ontologia de vocês. O desastre que ia ser. Não? O desastre que ia ser. Não? Então, eu acho que onde existe vestígios disso, não? Vestígios desse amor, no sentido que, poxa, como que essa pessoa é generosa? O que é generosidade? É se recolher e abrir o teu espaço para que outros ocupem. Não? Ocupem. Não? Então, eu acho que em muitos lugares e em muitas pessoas, não? Inclusive aqueles que não conhecem Jesus, como diz o pregão da Páscoa, não? Nós vamos encontrar pessoas que sim, que vivem isso, tá? Que vivem isso. Eu, pelo menos, aposto nisso, não? Aliás, eu já encontrei pessoas que vivem assim, tá? Pelas minhas andanças por aí. Tá? Inclusive, encontrei ateus confessos, não no sentido que, não, eu sou ateu, eu estou vendo. Não, estou vendo que você é ateu. Não, bate em Deus com vontade, mas tem um coração que é do tamanho de um fusquinha, ou seja, cabe todo mundo lá dentro. Tá? Sim, essas pessoas existem. E elas existem desse jeito. Tá? Elas existem desse jeito. Tá? E talvez aquela parábola lá do bom samaritano esteja um pouco querendo dizer isso para a gente. Olha, cuidado, porque no final das contas nós seremos salvos pelo tamanho do amor que a gente tem, né? É assim que o juízo triunfa é assim que a misericórdia triunfa do juízo. Porque juízo vocês já sabem, não é premissa maior, premissa menor e conclusão.
Não. E aí não tem piedade, não tem misericórdia, tá? Não tem piedade, não tem misericórdia. A misericórdia triunfa do juízo por causa disso. Não obstante, a conclusão feia, horrível. Nossa, como você chegou aqui, Márcio? Não? Como me serviu por caminhos tortuosos por tantos anos? Não? Mas pelo teu coração, pelo teu coração, pelo teu coração, pelo teu coração, não? Eu acho que dá um jeito aí, a gente passa. Não? Vou te dar esse meio ponto que está faltando aí. Aí você entra no céu. Não? Nós não podemos escandalizar o coordenador, só. Qualquer coisa eu não disse isso. Bom, acho que foi mais que respondido. Agora eu gostaria de fazer a seguinte consideração. Por conta do horário, as dúvidas que forem enviadas para a gente serão respondidas posteriormente.